Fala, geração Cesáreos. Hoje nós estamos iniciando mais um podcast de profissões. O tema base do nosso podcast hoje é profissões do futuro. E a gente não poderia deixar de trazer alguém tão especial. Eu não vou nem apresentar ele, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Davi, fica à vontade, se apresenta pra gente aí. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Sou o Davi Braga e eu sou um cara que sempre fui criativo desde criança, curioso, sempre busquei descobrir sobre as coisas. E a consequência disso são as realizações que eu já pude ter, mesmo sendo muito novo na minha vida. Eu tenho 21 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos. Com, 13 anos eu fui mais jovem a montar uma empresa de vender material escolar no Brasil. Aí com 14 anos eu fiz um TED, fui mais novo a participar de um TED no Brasil, que é a maior conferência a nível mundial de ciência, tecnologia, empreendedorismo e negócios. Com 15 anos eu fui mais jovem no Shark Tank, depois com 16 eu fui mais jovem a participar da Forbes, a sair na lista da Forbes. E no final das contas isso não é o que me representa, o que me representa é a minha vontade de chegar cada vez mais perto do meu verdadeiro potencial e a minha essência, que é o que eu sei que eu tenho dentro de mim. Isso são consequências de estar conectado na minha essência, ponto final. Eu não sou esses títulos, eu não sou essas realizações. Eu não sou nem o que eu penso, nem o que eu sinto, eu sou a minha essência e acabou. Esse sou eu. Sensacional. Show de bola. Pessoal, puxa a cadeira, senta e vem conversar conosco. Davi, pra gente é uma honra, né, receber você aqui no nosso podcast, né, Profissões, e a gente fica muito feliz, né, por fazer o convite, né, e de imediato, né, você aceitar, e a gente fica muito feliz por isso, tá? E falando o tema nosso, né, que profissões do futuro, e não teria uma pessoa melhor, né, do que você para falar não só do futuro, né, mas do presente e quem foi o Davi, né, alguns anos atrás. Né? E a primeira pergunta seria o seguinte, né, quais foram as características, né, na sua criação que te ajudou a chegar aonde você chegou hoje? Meu pai, ele sempre me incentivou a pensar. Ele nunca me deu respostas, ele sempre me fez perguntas o tempo todo. Ele não era aquele tipo de pai, apesar de eu ter passado pelo que meu pai chama ser uma educação empreendedora, era uma educação empreendedora, não uma ditadura empreendedora. Então meus pais lá em casa nunca me obrigaram a nada na vida. Ele nunca chegou pra mim e falou, você tem que vender chicletes ou você tem que vender cupcakes. Ele olhava pra mim e perguntava, caramba, não seria legal se você tivesse seu próprio dinheiro? Teve um dia que eu fui pedir dinheiro pra ir pro cinema com a paquerinha que eu tinha na época. E aí ele olhou pra mim e falou, por que você tá pedindo dinheiro pra mim? Eu falei, porque eu preciso, porque eu não tenho. Aí ele perguntou, o que é que você tem que fazer pra ter? Eu falei, trabalhar. Aí ele falou, com que você pode trabalhar? Eu falei, não sei, deixa eu pensar. Ele falou, o empreendedor é aquela pessoa que olha pra onde tá todo mundo olhando, enxerga coisas diferentes e que está completamente disposto a resolver o problema de outras pessoas. Encontre problemas. Então são essas pequenos exemplos, pequenas provocações que eu tive dentro da minha própria casa que me levaram a fazer o que eu fiz e que me levaram a ser quem eu sou. Eu sou muito grato pela educação que meu pai me deu e muita gente chega pra mim e fala, Davi, você só é quem você é porque seu pai é quem ele é. E é verdade, tá certo. Eu só sou quem eu sou filho do meu pai. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, não teria nenhuma capacidade, nenhuma circunstância de eu estar aqui. Mas você seria empreendedor se o seu pai não fosse o seu pai? Não sei. E vale a pena a gente ficar discutindo o sexo dos anjos e ficar pensando o que aconteceria? Não, eu acho que eu perco tempo, eu prefiro me ater ao presente, à realidade. A realidade é que hoje eu sou empreendedor e eu sou muito grato por todo o direcionamento e principalmente o exemplo que meu próprio pai me deu, sabe? E exemplo de trabalho duro, meu pai, eu vi ele todos os dias acordando às 4 da manhã indo dormir 11 da noite, 4 ou 5 da manhã indo dormir 11 da noite, escrevendo todos os dias de manhã. Sempre vi ele nos palcos, trabalhando, abrindo mão dele mesmo em prol do objetivo, do propósito que ele tinha. E hoje meu pai é um dos maiores empresários desse país, o maior investidor anjo desse país. São mais de 1.100 startups investidas. E todos os dias eu vejo ele fazendo a mesma coisa. Então a vida dele não mudou em nada desde que isso aconteceu. Então mostra pra mim que sempre foi pelo propósito e sempre vai ser pelo propósito e o céu é o limite. Na verdade não existe limite. Porque ele sabe o que ele tá fazendo e sabe por que ele tá fazendo. Porque se fosse só pelo dinheiro, ele já podia ter parado há muito tempo e ele não para. Então pra mim esse é o meu maior exemplo de alguém que tem um objetivo muito claro e que tá disposto a servir as outras pessoas, a compartilhar.
Do mesmo jeito que eu tô aqui em Oricuri, que eu tô aqui em Petrolina hoje, tô indo pra Oricuri, meu pai, há alguns anos atrás, ele começou a jornada dele do mesmo jeito. Antes dele ser investidor, ele era vendedor porta a porta. E ele ensinava as pessoas a venderem. Você entende que dentro da escala micro, da escala, você falou isso ontem, a escala micro, ela se repete dentro da escala macro. Sim. Então, o que ele estava fazendo dentro daquelas circunstâncias que ele tinha, ele não estava se movendo por circunstâncias, ele estava se movendo pelo que ele queria. E hoje ele aplica a mesma lógica, só que numa escala diferente. Mas é a mesma pessoa. Perfeito. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Perfeitamente. E ele vai continuar crescendo até o infinito. E eu aprendo muito com meu pai, eu sou muito grato pela educação que ele me deu. E não tem como ser diferente, é meu pai, velho. Acho que eu nunca poderei ser grato o suficiente pelo simples fato de ele ter me dado a vida e ter me dado a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês. Não tem nada mais bonito do que a oportunidade da gente viver, sabe? Show de bola. Sensacional, Davi. Muito bom. Partindo desse mesmo raciocínio, eu queria te fazer uma pergunta. Ontem você falou sobre Revolução Industrial, você falou também sobre a questão da era digital e o pós, que tem a ver muito com o intangível. E não tem como a gente falar sobre profissões do futuro sem pensar em ações no presente. E a minha pergunta é, como que você vê a educação? O que precisa ser alterado na educação que está muito rígida para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se adequar para o que está acontecendo no mundo? A educação, assim como você falou, ela foi criada e formatada para a necessidade da Revolução Industrial, onde as pessoas elas precisavam ter o nível de consciência, o nível de capacidade básica para repetir ações. Então, fábrica, você repete ações. Fordismo, tudo mais. Aquele vídeo do Tempos Modernos, aquele cara Charlie Chaplin, simplesmente apertando aquela rosca ali, apertando o parafuso, tudo mais, repetindo aquelas ações. Só que hoje em dia o mundo mudou completamente. E se você for parar para ver, todos os itens tecnológicos que nós temos, eles evoluíram com o tempo. Começou com o Nokia tijolão e hoje a gente tem um iPhone e tem outros celulares que as pessoas consideram melhores. Começou com a carruagem, hoje a gente tem um Tesla, um carro elétrico, que a bateria fica no assoalho do carro, assoalho, a parte de baixo, né? No assoalho do carro, e ele tem autonomia e consegue chegar mais rápido, consegue ser mais rápido até do que os carros movidos a gasolina. São exemplos básicos de transformações tecnológicas que acontecem no nosso mundo. E se a gente for parar para ver a educação, a escola, o processo tradicional da educação, se mantém exatamente do mesmo jeito. E não fez nem questão de colocar uma maquiagem para pelo menos dizer que é sintonizado com a inovação. Na verdade, algumas escolas fazem isso, colocam lousa eletrônica ou dão tablet ou computadores para os alunos e falam assim, nós somos tecnológicos, vocês não são nada. Vocês não são tecnológicos nada. Confundem digitalização com tecnologia, né? Vocês não entenderam o que é inovação. Vocês não entenderam o que é a necessidade de você se adaptar a essa nova maneira de pensar desse novo público. Os jovens odeiam as escolas. E eu posso falar isso para vocês porque eu fui um jovem que odiou as escolas. Tinha um professor de matemática meu que falou para mim que eu não queria ser nada na vida porque eu não me adaptava naquele sistema. Eu nunca tive uma nota maior que 7 no meu boletim. Eu ficava de recuperação em todos os anos, em todos os bimestres. Até legal pra vocês entenderem que eu não sou super gênio, eu não sou super dotado, eu não sou super porra nenhuma, cara. Eu sou simplesmente o cara que coloca trabalho pra jogo e faz o que precisa ser feito, sabe? E acabou. Perfeito. E lá naquela escola, onde eu estudava, era tudo padronizado. Imagina que nós tínhamos um ensino padrão para pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que têm diferentes velocidades de aprendizado e que têm diferentes vontades. Você sabe como é que faz o foie gras? Ixi, me apertou. O foie gras é uma comida, não sei como é que chama. Como é que chama? É um objeto culinário que é feito através abrindo o bico do pato e injetando no bico do pato a alimentação até que o estômago dele ele expanda de tal maneira para gerar gordura dentro do estômago. O que eu percebo que a educação de hoje faz com os jovens é literalmente fazer exatamente isso com esses jovens. Tentar abrir um buraco na cabeça desses jovens e enfiar um monte de conteúdo que ele precisa ou não, que ele gosta ou não, que ele sabe ou não, e no final das contas se tornar um robozinho, um maquinário padrão que não pensa, simplesmente age de maneira repetida, de maneira pré-programada. São robôs. Para mim isso não faz o mínimo sentido. Se a gente parar para pensar que todos nós somos pessoas diferentes, diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de agir, diferentes sonhos, diferentes propósitos, diferentes objetivos, e você tratar todas essas pessoas sobre a mesma perspectiva, de um mesmo jeito,
com o mesmo método, não faz o mínimo sentido, tá completamente errado. A educação, conceitualmente, ela tem que mudar e tem que ensinar os jovens a pensar. E não a responder perguntas previamente decoradas. Não é sobre decorar e executar. E os professores, em sala de aula, eles têm que ser treinadores. Eles não podem se posicionar como os detentores absolutos do conhecimento, que tem toda a verdade absoluta do mundo. Porque os alunos podem ter experiências em algumas áreas específicas e até, muitas vezes, saber mais do que o professor naquela área específica. Sim. Digamos que um jovem fez uma viagem, foi para a China, como eu fui lá na China, visitei a muralha da China, eu vi aquilo. E na aula do professor ele estava falando sobre China, por que eu não posso compartilhar minha experiência? Então, o nosso mundo hoje, em todos os sentidos, ele está migrando de uma economia que ela é vertical para uma economia horizontal. Não é que em sala de aula um professor ele sabe mais do que o outro, sim. Um professor ele tem uma figura de representatividade e liderança. Então, hierarquicamente, o professor está assim acima no nível de respeito, no nível de autoridade do que os professores. Isso é um fato indiscutível. Mas por que não a gente trazer uma lógica horizontal, onde não é que tem alguém melhor ou pior do que as outras pessoas. Tá todo mundo ali em uma jornada contínua de aprendizado e o professor tem que ser o provocador para que leve a cabeça desses jovens a pensarem. As experiências sejam trocadas, né? Exato, cara. E outra coisa, existe uma coisa que é o meu novo livro que vai sair, chamado Jornada do Superpotencial, que fala sobre a zona de genialidade. Imagina que na escola eu era muito ruim em matemática, mas eu era bom em geografia, porque eu sempre fui um visual learner. Então, para ver as coisas ali, eu conseguia pegar algumas paradas, algumas referências e me sair bem nisso. Matemática nunca foi meu forte. Se eu estudasse 1 hora de matemática, eu aprendia X. Se eu estudasse 1 hora de geografia, eu aprendia 10X. Então, para mim, faria mais sentido o quê? Eu dedicar minha vida tentando ser bom no que eu não sou bom, ou seja, tentando melhorar os meus pontos fracos. Ou faria muito mais sentido se eu focasse meu tempo e minha energia, meu dinheiro, meu esforço para melhorar o que eu já sou naturalmente bom, o que eu tenho aptidão natural para fazer. O problema é que o nosso ensino, ele incentiva e direciona a gente a ser um pouco bom em tudo. Se torna mediano em tudo, né? Um pouco bom em matemática, um pouco bom em química, um pouco bom em geografia, enquanto que na vida real as pessoas que têm sucesso, elas são muito boas em alguma coisa específica. E buscam todos os dias se tornar ainda melhor nessa coisa específica. E qual coisa, Davi? Algo que você já é naturalmente bom, que você tem aptidão natural para isso. E enquanto as pessoas não entenderem que nós não somos iguais e nunca seremos, ao contrário do que essa ideologia aí vermelha quer pregar para todo mundo, que todo mundo é igual, nós não somos iguais. Conceitualmente, nós somos diferentes uns dos outros. O simples fato da gente estar vivo, ser um ser humano, significa que nós somos diferentes uns dos outros. Diferente dos animais, que os animais simplesmente agem conforme o instinto, todos nós temos uma essência, todos nós aqui temos uma alma. Eu sou cristão, eu sou apaixonado na Bíblia e nos conhecimentos milenares que ele tem, e lá diz muito claro que nós somos corpo, alma e espírito. Os animais não têm. Os animais simplesmente eles agem conforme o instinto. Nós temos a capacidade de pensar, de decidir por conta própria, se a gente quer ou não fazer alguma coisa. Se a gente não tivesse essa capacidade de optar pelo livre-arbítrio, de ser simplesmente seguir o nosso instinto, o que aconteceria? Que a gente seria animal, assim como qualquer outro. E por que a gente não para honrar essa capacidade que foi dada pra gente de ser diferente, de pensar por conta própria, com a própria cabeça? O ensino, a educação como um todo, ela não está incentivando isso, não está incentivando os jovens a terem suas próprias experiências, a construírem suas próprias ideias, a construírem seus próprios pensamentos. Isso não está acontecendo. E conceitualmente tem que mudar. E não é colocar tablet em sala de aula que vai resolver. Ponto. Perfeito, perfeito. Show de bola. Vai gerar uns bons cortes, viu? Tá. Falando aí, né, sobre a questão da tecnologia, evolução, né? E o pós-pandemia, né? Falando sobre a profissão do futuro. Tá, né? Gravando mesmo, né? Tá gravando, né? Uma boa pergunta, né? Eu não vou conseguir voltar. O que eu falei aqui já foi. Aqui, né? Não volto. Então, assim, esse cenário, né, pós-pandemia, né, foi uma profissão do futuro, foi uma virada de chave ou apenas potencializou aquilo que já era previsto? Muita coisa mudou. As duas coisas que você falou estão certas. Primeiro, sim, algumas coisas mudaram, outras adiantaram o que já aconteceria. Então, isso é um fato, cara. O que demoraria 10 anos para acontecer, está acontecendo agora.
o quanto que a Web3, a descentralização... Eu não sei se vocês estão por dentro da nova revolução da internet sobre o Web3, descentralização, tokenização, blockchain, metaverso. Uma pergunta minha sobre metaverso depois. E eu tô bem por dentro, cara. Eu passei 16 dias em Dubai só estudando sobre isso e montei um fundo de investimento simplesmente focado em Web3 e metaverso, porque eu sei que não é o futuro, que é o presente. E quem não tá sabendo disso vai ficar pra trás. Mas enfim, esqueci a pergunta. O cenário, né? O que mudou, né? Sim. Potencializou. As pessoas estão cada vez mais sendo empoderadas, no sentido de elas quererem tomar as suas próprias decisões e arcar com suas próprias consequências das decisões que são tomadas. Eu acho que essa é a principal lição mas essa é a principal mudança de mentalidade que a pandemia acaba trazendo pra gente como um todo. E isso impacta em tudo que a gente faz na vida, em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Isso mesmo. Então tudo mudou. Trouxe um prejuízo, né? Mas olhando para o outro lado, acabou tirando a gente da zona de conforto. Eu acho que tudo é perfeito, cara. Eu sou um pouco radical nesse sentido. Sim. Eu prefiro sempre optar por ver o lado positivo das coisas. Perfeito. E isso não é papo de coach, isso é realidade como eu vivo a minha vida. Mas isso sou eu. Cada pessoa tem a sua maneira de enxergar. Se você quiser ficar contaminado com as notícias e ficar o tempo inteiro achando que o mundo vai acabar no outro dia pelas notícias, é problema seu, cada um faz o que quiser. Vai ficar esperando, né? Cada um faz o que quiser, cara. Eu não sou o tipo de pessoa que quer imputar a minha maneira de pensar e de agir sobre as outras pessoas. A única coisa que eu falo é o seguinte: você vive a vida que você quiser. Só que depois não venha querer culpar os outros ou responsabilizar os outros pelas consequências das suas próprias atitudes. Porque a gente é o substrato das experiências que a gente vive ao longo da nossa vida. Então, se você quiser, cara, fazer merda, faça. O problema é só teu. E ponto final. E eu tô aqui pra te ajudar caso você precise de ajuda e caso você queira ajuda. Mas também, se você não quiser, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. O problema é só dele. Isso mesmo, né? E falando sobre a questão do ajudar, né? O que a gente tem acompanhado do Davi? Né? Compartilhando, assim, conteúdos, né? Riquíssimos, né? Para os jovens hoje, né? Justamente para esse mundo empreendedor, né? Isso tem ajudado muito, né? Ontem mesmo no workshop foi fantástico, né? Um público muito jovem, né? Muito jovem. E eles entendem, né, a necessidade mesmo de acompanhar, né, a evolução, a tecnologia. E algo que realmente está no automático, né, dentro da tua essência, né, essa questão de inovar. Né? Você falou muito a diferença, né, do empresário, né, do empreendedor, né, que é aquele que inova, né, busca soluções, né, mediante o problema. Né? E foi fantástico. Muito obrigado. O seu posicionamento. Essa visão que você trouxe pra gente é algo que a gente estava até comentando, né? Que a gente tem colocado força para colocar isso dentro da nossa empresa também. Tanto é que em nossas reuniões a gente sempre fala: se você faz algo todos os dias igual, da mesma forma, então traz essa informação pra gente ver uma forma de colocar algum software para resolver esse problema. O que a gente quer aqui é que você tome decisões. Porque pelo menos até o momento, né? Não sei se você já tem alguma coisa em relação à inteligência artificial, mas tudo que é criado em relação a software, ele precisa de alguém para tomar as decisões por ele. E ele faz a réplica, né? Uhum. Então lá na empresa a gente tem colocado essa cultura para o pessoal: rapaz, isso aqui que eu estou fazendo, eu já fiz várias vezes do mesmo jeito. Será que não tem uma forma de automatizar isso para poder pensar em outras coisas? E aí era sobre isso que eu ia te perguntar. Como a gente está falando de profissões do futuro, a gente tem observado pessoas que têm feito cursos online, que não necessariamente tem um curso livre. É um curso livre. Não tem certificado pelo MEC, nem nada do tipo. Não, certificado tem, não tem diploma. Isso, não tem diploma. Como é que você vê essa questão dos processos seletivos, como você tem ido muito para fora? Como é que é feito esses processos seletivos para a contratação de pessoas, profissionais do futuro? Eu nunca pedi nenhum tipo de diploma para ninguém que eu contratei na vida. Eu nunca perguntei qual escola ele estudou e nem quais experiências anteriores ele teve de trabalho. Nunca. E eu já contratei bastante gente. O que eu faço é: o que você é bom? Na verdade, o que você é melhor do que qualquer outra pessoa fazendo? E toma um problema, resolve esse problema. Se você tem a capacidade de resolver, tamo junto. Eu não quero saber se o cara é azul, se o cara é vermelho, se o cara é de mate, se o cara é da China, se o cara é da Inglaterra, se o cara é de qualquer lugar do mundo. Eu não quero saber qual que é a formação dele, eu não quero saber nada. A única coisa que eu preciso é que aquele cara resolva o meu problema. Ter a capacidade de pensar de maneira estratégica para resolver aquele meu problema. E se ele resolver, eu estou contratando. E essa é uma tendência mundial.
As pessoas estão querendo cada vez menos currículo e cada vez mais ação. Eu já tive a oportunidade de estagiar em algumas empresas que as pessoas que tinham os melhores currículos, elas se achavam, falavam assim, não, eu sei de tudo. Resolve esse problema aqui. Aí o cara, não, eu tenho que ler os meus livros, tenho que olhar o que eu já fiz, tenho que... Não, cara, resolve o problema. Resolve o problema. Existe uma teoria da esquecibilidade da fonte, que é quando você de fato sabe alguma coisa, você esquece de onde veio. É como se você... Tem algumas pessoas que precisam, para pensar, abrir a gavetinha, achar aquele conteúdo, tirar aquele conteúdo para trazer para a prática. Isso você perde tempo. Ou consultar na fonte de onde adquiriu aquele conhecimento. Quando você de fato aprende, você vira aquilo. Você assume aquela postura, você assume aquela personalidade. Agora você é uma pessoa que adquiriu aquele conhecimento. Você não pensa na hora de dirigir. Se eu perguntar qual que é teu nome, tu vai ter que pensar, tu vai ter que abrir alguma gavetinha para isso? Você não vai. Simplesmente você vai falar. Assim como você perguntar a tua idade também, porque o nosso cérebro é inteligente, ele cria shortcuts, ele cria atalhos. E a partir do momento que você de fato adquirir aquele conhecimento, você vai agir de maneira proporcional a alguma pessoa que adquiriu aquele conhecimento. Por exemplo, eu já fiz treinamento de PNL, já fiz treinamento de coaching, apesar de não ser coach, eu já fiz treinamento de coaching, porque é uma ferramenta bacana que dá para ser utilizada na minha vida, na vida dos meus funcionários, das pessoas que eu posso ajudar. Como eu também já fiz um curso de leitura de microexpressões faciais. Eu não fico olhando para você e pensando, você fez o AU12, você fez o zigomático maior, zigomático menor. Não fico fazendo isso. Eu simplesmente sei, porque eu aprendi isso. Eu adquiri esse conhecimento. Simplesmente agora virou quem eu sou. Eu penso assim, é como se fosse um computador que você adquiriu um software, que você baixou um aplicativo nesse computador. Aí esse computador mudou a codificação, esse aplicativo mudou a codificação desse computador. Agora esse computador vai ter um código otimizado para sempre agir conforme aquela programação padrão que está sendo colocada ali. Então, para mim, a única maneira, a melhor maneira da gente otimizar a nossa jornada empreendedora como um todo é a partir do momento que a gente consegue otimizar a nossa própria jornada de aprendizado. E se a gente entende que é sempre conhecimento sobre conhecimento, sobre conhecimento, sobre conhecimento, ou seja, você adquiriu um conhecimento, você transformou a tua mente. Quando você adquire um novo conhecimento, a nova camada de conhecimento que é colocado sobre aquilo. E conhecimento é exponencial. Ou seja, você consegue, a partir daquela base padrão que foi desenvolvida de conhecimento, você crescer de maneira exponencial com o conhecimento que você vai adquirindo. Quando você foca em um mesmo pilar, em uma mesma linha horizontal do saber, do conhecimento. Né? Você faz empilhamento de conhecimento, você vai crescendo. É igual juros compostos, é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. E quando você coloca em prática isso desde muito novo e busca se especializar em alguma coisa específica, quando você chegar em uma entrevista de emprego e você provar nessa entrevista de emprego que você é o melhor para resolver aquele problema, que você se especializou naquilo por conta das experiências que você teve desde a infância, o que é que um recrutador, por exemplo, vai perder tempo de não contratar você? Teve um cara que fez uma parada genial. Chegou pra mim e falou assim, Davi, você tá fazendo tudo errado. Aí eu falei, beleza, me prove. Aí ele provou. Mas ele não provou mostrando no relatório que ele tava fazendo errado. Do que eu tava fazendo errado. Ele escreveu toda a solução baseado no que eu deveria fazer para que eu fizesse certo a partir de então, em um lançamento que eu tava fazendo. Falei, vem trabalhar comigo, cara. Eu sei que é isso que você quer. Sensacional. Show de bola. Davi, você começou muito novo, né? 12 anos. Uhum. E assim, você teria alguma dica, né? Alguma sugestão para os pais? Eu me arrependo, cara. Eu acho que eu perdi minha... Brincadeira. Perdi minha infância. Então, assim, você teria, né, alguma dica para os pais, né? De como identificar, né? O potencial dentro dela, porque às vezes os pais... Dentro da criança. Sim, isso. Porque às vezes os pais, né, por ser criança, ela enxerga ela como criança. Não chegou do seu tempo. Não, deixa. Então viva como criança. Eu acho que é deixar ser criança. Aproveita sim. a sua fase, né? E como é que teus pais, eles conseguiram enxergar isso dentro de você e te deixar super à vontade para que realmente você hoje, né, seja o Davi, né, um grande empreendedor, né? Escritor, palestrante, né? Enfim, o que você teria aí? Derrubando vários Golias. Tem duas falas. Que meu pai e minha mãe fizeram foi o seguinte, colocaram uma cerca aqui, outra cerca aqui, e falaram aqui no meio o problema é seu, caia quantas vezes for necessário. Mas se você ousar querer passar dessa cerca, que é o limite que eu tô colocando, você vai se ver comigo. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Sabe aqueles circos que tem aquele trapézio que a galera vai e volta, mas embaixo tem uma rede de proteção? A rede de proteção não impede que você caia, mas ele impede que você bata a cara no chão e se quebre inteiro, se machuque. Quando eu tinha até os meus 16 anos, o meu pai era aquela minha rede de proteção que ficava ali embaixo. Mas ele falava, vai lá e caia, quantas vezes for necessário, quebre a sua cara, quantas vezes for necessário. E eu tenho exemplos que mostram isso. Quando eu fui no Shark Tank e eu não recebi investimento, eu liguei pro meu pai chorando, ele rindo da minha cara. Assim, comemorando do outro lado, ainda bem. Eu falei, você tá louco? Porra, eu tô chorando aqui, cara, era tudo que eu queria receber investimento. Ele, não, você não tem ideia o quanto você vai amadurecer e você vai ver que essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Ou quando eu levei um golpe do primeiro desenvolvedor que estava trabalhando para mim, e esse desenvolvedor, ele sequestrou o meu código da Listit. Tipo, ele tinha cobrado o valor X e para entregar o código ele tinha pedido o dobro desse valor. Nem todos os desenvolvedores são assim, por favor, não generalizem, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas basicamente, eu levei um golpe e ele falou, é bom que você aprende uma lição. A lição de nunca fechar negócio com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que você. E se você for fechar negócio, faça um contrato. Assine um contrato. Por mais que você acredite na bondade do ser humano e acredite que vai dar tudo certo. E o contrato serve justamente para isso. Isso mesmo. E quem faz o contrato não tá pensando que vai dar errado. É justamente uma proteção para ambos os lados para que as coisas saiam como combinado. E se algum termo tiver que ser mudado, nada que o diálogo não resolva, um aditivo no contrato não resolva, mas faça um contrato. Então, todos os erros que eu pude cometer na minha vida e que com certeza eu falei sobre isso com o meu pai. Eu falei sobre isso, pai, tô contratando uma pessoa, ele não me disse faça um contrato. Ele falou, vai lá, cara, faça o que você quiser. Ele falou, você confia nesse cara? Foi a pergunta que ele fez. Eu falei, confio, pai, confio. Ele falou, então vai lá e faça, tá tudo certo. Ele me deixou errar, ele me deixou falhar. E esses aprendizados, e essas experiências me trouxeram um aprendizado gigantesco que eu carrego comigo até hoje. Então, para esses pais, o que eu digo para eles é, permitam com que seus filhos errem. Parem de querer proteger, super proteger o seu filho, ou colocar ele numa redoma de vidro e fingir que não existem problemas no mundo. Porque existem problemas pra caramba. E faça com que seus filhos entendam. O maior problema dessa nova geração é que eles não sabem lidar com nenhum tipo de frustração, porque simplesmente eles nunca se frustraram na vida com nada. Eles estão colocados em uma redoma de vidro e tá tudo certo. Imagina que antigamente, para você gerar serotonina, gerar prazer, por exemplo, citar um dos exemplos, você precisava ir num bar, antigamente, precisava ir num bar, conhecer uma menina, conhecer os pais dela, para depois conhecer os pais dela, casar, para depois que casar, você ir levar essa menina para tua casa. Demorava para você ter prazer. Você poderia, sei lá, era tudo muito mais difícil. Você tirava uma foto, demorava para revelar essa foto. Hoje em dia, você tira uma foto, você tem a foto imediatamente. Isso quando dava certo, né? Porque às vezes você queimava tudo. Isso que dava errado. Depois de 24 só sobrava Exato, né? Exato. Então, naturalmente, as próprias circunstâncias da vida já preparavam as pessoas para se frustrarem mais. Do mesmo jeito que a tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas, ela também tem prejuízos, também tem consequências. A gente vai precisar aprender a lidar com todas elas. E principalmente coordenar e direcionar a nova geração para entender essas novas tendências e como se posicionar e como estar saudável mentalmente com todas essas coisas que estão acontecendo. Então, cara, eu tava falando aí hoje a nova geração, ela tira uma foto, ela tem imediatamente aquela foto. Aí ela quer uma injeção de serotonina ali, uma injeção de endorfina, de sei lá o que, ela posta no Instagram. Aprovação, like. Aprovação, tá alimentando ali aquele desejo dela de ser aprovada. E aí ela vai no TikTok. Aí no TikTok são vídeos curtos de 15 segundos, que em 15 segundos ela consegue ter todo o prazer que ela gostaria de ter. Porque o algoritmo do TikTok, ele funciona entregando pra você literalmente o que você curte, o que você gosta. Então você não acha que é muito mais divertido, que é muito mais legal você passar 2, 3 horas no TikTok do que você ter que lidar com seu próprio pai? Lidar com seu próprio pai dá trabalho pra caramba. É uma dor de cabeça. Seu pai vai o tempo inteiro te apontar coisas em você que você não gostaria de escutar, que dói em você, e que dá trabalho pra executar, pra realizar. O que essa criança vai querer fazer? Ela vai querer ficar o tempo inteiro no TikTok. Então, por exemplo, o papel dos pais nesse sentido tem que ser... O papel dos pais nesse sentido tem que ser justamente se posicionar como provocadores para que incentivem os seus filhos a desenvolverem suas próprias habilidades, porque a partir do momento... Não existe nada mais prazeroso do que você viver o teu propósito. Isso é um fato.
Nenhum prazer egóico, nenhum prazer corpóreo, nenhum prazer corporal, ele é tão valioso, ele é tão grande quanto o prazer de fato que vem da essência, o prazer que vem de você realizar o teu propósito. Então, se você ensinar isso e mostrar para o teu filho, dar para ele a oportunidade dele viver isso desde cedo, provocá-lo e incentivá-lo, eu tenho certeza que o teu filho vai continuar nessa linha pelo resto da vida. Eu vejo que tem pais que chegam para mim e falam assim: Davi, meu filho queria ser youtuber, eu tô preocupada com ele. Aí eu falo assim: você falou o que para ele? Eu falei que não. Um moleque de 12 anos de idade, ou sei lá, de 10 anos de idade, tem um sonho, uma vontade de se expor, de comunicar com o mundo, que vem da essência, porque naquela época a personalidade, as camadas do ego, o superego, o id, não tá completamente formado. Ainda está em processo de desenvolvimento, então está mais conectado naturalmente com a essência ali. Ele fala que ele quer fazer uma coisa e vem você e fala que não, que ele não deve fazer. Né? É a primeira frustração que aquele cara vai ter na vida, mas não é uma frustração boa. Não é um problema bom de se resolver. É algo que vai criar mais uma camada de proteção para que ele não se machuque. Porque no momento que ele teve a vontade de fazer alguma coisa, a primeira atitude dele de conseguir compilar o pensamento e conseguir condensar em alguma ação prática do que ele gostaria de fazer, simplesmente vem o pai falar, não vai fazer, acontece o quê? Aquele moleque vai ter medo de tentar pelo resto da vida. Pela autoridade que a figura parental, que a figura do pai ou da mãe tem na vida daquele jovem. Pensa o seguinte, quando você é criança, você não escolhe onde você vai almoçar, ou o que você vai almoçar. Quando você é criança, você não escolhe o que você vai vestir, ou o que você vai vestir, ou onde você vai, ou qualquer coisa. Você está debaixo da saia do guarda-chuva dos seus próprios pais. Então, seus pais são seus deuses ali naquele momento. Eles decidem tudo para a tua vida, você não tem voz. Imagina a autoridade intelectual que os seus pais têm sobre a tua vida. Tudo que eles falam tem peso 20, tem peso 30. Então, se o próprio pai chega pro filho e fala que ele não merece, que ele não pode, que ele não consegue... Meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu vejo que tem muitos pais também que terceirizam, que externalizam suas próprias frustrações nos seus filhos, só que eles não são culpados. Isso eu aprendi no método Hoffman, que é um processo de desenvolvimento pessoal. Lá no método Hoffman, eu não quero entrar nesse papo endo aqui, nesse papo mais brisado, porque a galera não vai entender. Não vai entender ponto. Mas lá no método Hoffman, eu fiz uma viagem mental que eu olhava para trás e eu via todas as minhas gerações, toda a minha árvore genealógica e a responsabilidade que cada um deles teve sobre os meus próprios pais, consequentemente sobre mim. A gente aprende com cópia e repetição. Então a maneira como meu pai me trata ou minha mãe me trata não é original. Vem dos pais deles. Que também não é original, que vem dos pais deles, que também não é original, que vem dos pais deles. Então todo mundo tem responsabilidade, mas ninguém tem culpa, porque todo mundo foi vítima de alguma coisa nessa circunstância. E chega um momento que é necessário quebrar esse ciclo. E você que está escutando a gente pode ser justamente a pessoa que quebra esse ciclo. Então, por mais que você tenha sido desmerecido e criticado pelo teu pai, a partir do momento que você ganha consciência e você visualiza isso na tua vida... Porra, você pode quebrar esse ciclo e fazer diferente com os teus próprios filhos. E olha o impacto em massa, o impacto exponencial, o impacto... Tem uma palavra foda pra isso, eu não vou lembrar qual que é a palavra, mas o impacto mundial que você vai gerar simplesmente com essa mudança de atitude, quebrando um ciclo em você. Ô, Davi, e ainda as próximas gerações não serão desse jeito, né? Tem um fator que eu acredito que até ontem na palestra, né, foi citado, né? Alguns pais eles querem realizar aquilo que ele não conseguiu no seu filho, né? Então é mais uma frustração também para o seu filho, né? Para o filho, quer dizer, né? Às vezes ele deixa de sonhar aquilo que ele quer realizar, né? Para realizar aquilo que o pai deseja, né? E acaba realmente quebrando, né? Um ciclo aí O moleque se anula, né? Ele se anula completamente. Ele esquece de ser quem ele é para viver o sonho do próprio pai. O que eu falo para os pais todos os dias o seu filho não é uma extensão do teu corpo. O teu filho é uma pessoa. O teu filho é um ser que, por conta própria, tem seus próprios pensamentos, suas próprias vontades. Ele é teu filho, ele tem teu DNA, mas ele não pensa como você. Ele não age como você, ele nem tem que. E é um absurdo você, como pai, querer que teu filho seja exatamente como você é. Então não faz isso com teu próprio filho, você vai limitar a capacidade dele. Literalmente, a água, por natureza, ela se adapta aos ambientes, né? Mas o que você tá fazendo é você pegando uma forma e você tá pressionando o teu filho
pra ele se adaptar pra uma forma que ele não cabe, que não encaixa. Que o filho ele seja médico. E ele não tem aptidão pra isso. E aí? Mesmo. É a mesma coisa de eu pegar... Meu pé é pequeno, eu tenho um pé tamanho, sei lá, 38. Eu pegar um sapato tamanho 34 e querer colocar no meu pé, funciona de que não vai servir pra nada. Meu pé vai ficar machucado, vai me machucar. E essa criança, ela pode se machucar querendo ser colocada dentro dessa forma. Pais, não façam isso, por favor. Não queiram limitar a capacidade e futuro dos seus filhos sobre a própria perspectiva que você tem. Ao mesmo tempo, também tem outros pais que chegam e que falam assim: eu já fiz isso, já deu certo e eu quero que meu filho faça. Não é para realizar um sonho frustrado que ele tem, mas é porque ele já viu, ele já conhece, ele quer que o filho continue acertando. E agora, falando pro outro lado, vocês que são jovens, isso aqui é muito importante para vocês. Tudo isso que é feito é por amor. Até as pessoas que te criticam, que te desmerecem, também é por amor. Quer saber por quê? Porque ela não dá conta de fazer por conta própria. Ou ela já fez e se frustrou e se machucou. A mensagem que ela tá passando pra você é: cara, eu já fiz, já deu merda, cuidado, não faz também. Então, tenta também configurar essa mensagem como uma mensagem de amor e não como uma mensagem de ódio. Essa pessoa não tá fazendo isso porque ela te odeia, ela tá fazendo isso porque ela te ama. E ela te ama tanto que ela quer evitar que você se frustre. Mas ninguém pode saber mais sobre a tua própria vida do que você mesmo. Então, por mais que os seus pais desejem alguma coisa pra você, você honrar o teu pai e tua mãe não é sobre você fazer exatamente o que eles querem. É sobre você honrar a tua própria capacidade, honrar o teu próprio potencial e prosperar nessa terra e fazer o que você precisa fazer. Essa é a melhor maneira de você honrar o teu pai e tua mãe. Perfeito. Mas você não faz isso brigando com o teu pai. Você não faz dizendo, você tá errado. Você faz dizendo, beleza, pai, eu vou dar atenção pro que você tá falando. Eu tenho os meus próprios pensamentos, mas é minha obrigação como filho escutar o que você tá falando. Porque você é mais velho, primeiro. Segundo, porque você é meu pai. Terceiro, porque eu sei que você quer o meu melhor. E tem várias pessoas na vida que querem o nosso melhor, mas no meio do caminho tem uma série de filtros que acontecem no meio do processo. Ah, não, eu quero teu melhor, mas não melhor que eu. Ah, não, eu quero teu melhor, mas se você começar a ficar... Se você seguir pelo caminho que eu não quero que você siga, ah, não, tá, eu não quero tanto teu melhor. São condicionados, né? São condicionados. Já os pais, eles têm a tendência de ser mais puro esse processo, apesar de também ser condicionado. É muito ruim falar isso, mas sim, existe na neurociência, existe na psicologia situações onde os pais se sentem ameaçados pelos próprios filhos e tudo mais, mas não é esse o ponto que eu quero entrar agora. É dizer que tendencialmente, e se você for parar para olhar para quantidade de vezes que acontece, é muito mais provável que o teu pai, a tua mãe seja mais puro com você sobre a intenção de querer de fato o teu melhor do que uma pessoa da rua. Então escuta, cara, pelo menos para escutar. Na Bíblia tá dizendo que a única maneira de você viver mais é honrando pai e mãe. É o único princípio que te promete vida longa, que te promete mais vida. Já pensou que quão forte é isso? É, e já pararam pra pensar, o que é de fato honrar pai e mãe? É você honrar quem você é, cara. Honrar quem te colocou aqui nessa terra, sendo quem você nasceu para ser. Algo interessante que você falou, só pra gente encerrar, é que a Bíblia também fala sobre a questão que os filhos são como flechas, que os pais eles esticam e lançam para ir em lugares onde ele não consegue alcançar. Então tem muito a ver com o que você tá falando. Eu não tinha visto essa parte da Bíblia. Depois genial. eu mando lá pra você no direct. Davi, a gente vai ter que encerrar. A gente não conseguiu entrar na área de metaverso. Eu também ia te pedir. Que pena, cara. Precisa mesmo encerrar. Tempo. Beleza. Vamos mais 10 minutos? Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos entrar em metaverso. Em relação ao metaverso, como que você enxerga as profissões do futuro, já que você já está dizendo que o metaverso já é algo atual? A gente já tem visto eventos no metaverso, vendas de terreno e até mesmo a junção do metaverso com NFTs. Então, como que funciona isso? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. É muito amplo e vai demorar mais que 10 minutos para explicar. Uhum. Me direciona para uma pergunta mais específica. Mais específica, certo. As empresas de hoje, o que elas precisam fazer para entrarem no metaverso? Primeiro, entender o que é metaverso. Segundo, entender que metaverso é somente uma consequência de um processo revolucionário no comportamento e na maneira de pensar dos seres humanos como um todo. Terceiro, entender que metaverso é um substrato do que está acontecendo nessa tendência chamada Web3. Web3 é um conjunto de descentralização, free code, open source. Eu vou falar um monte de termo em inglês e depois eu vou tentar falar em português, porque eu aprendi inglês, então fica difícil para... livre de código, ou seja, sem ter que programar. Já ia falar em inglês de novo, mas drag and drop... Porra! Deixa eu pensar como é que eu falo.
arrasta e cola, então no Linguagem de objetos. Exato, linguagem de objetos. Essa é a primeira característica da Web3, descentralização, ou seja, democratização de poder, o poder está sendo dividido entre as pessoas, está saindo das grandes empresas. Criptomoeda tem a ver com isso. Total, e isso é Web3. Começou com Bitcoin, todo esse movimento, toda essa lógica, e essa filosofia ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, até que chegou a uma nova maneira de se pensar, e todos os negócios do mundo estão tendo que se adaptar para isso. Eu vou falar uma coisa bizarra, jogar uma bomba aqui para vocês pensarem aí de casa. Pensa o seguinte, literalmente, você quer criar uma fintech. Você sabia que hoje é possível você criar uma fintech com 4 cliques? Você sabia que hoje é possível criar uma criptomoeda com 2 cliques? Você sabia que hoje é possível você criar um Zoom free code? Ou seja, usando uma plataforma de dados, um código que já foi desenvolvido por alguém, você simplesmente muda o nome e coloca o nome que você quiser. Já que a tecnologia em si, o código em si está virando commodity, cada vez mais vai ser commodity, porque a inteligência artificial está vindo para desenvolver projetos inteiros sem ter nenhum tipo de codificação necessária para aquilo, porque aquele código já foi desenvolvido, ou seja, uma tecnologia ela está sendo capaz de gerar outra. Qual vai ser o futuro das startups? Qual vai ser o futuro desse novo mundo que a gente vai viver? É aí que entra mais uma característica da Web 3.0. Comunidade, propósito. O produto é commodity. O que é que vai diferenciar? Comunidade. Qual que é o propósito que você tem com aquilo? Qual que é o público específico que você quer atingir? Então, a gente vai sair de uma macro escala e a gente vem para uma micro escala. E quais que são os problemas que esse subnicho específico que você quer conversar com tem? Então, voltando para falar sobre o Web3, descentralização, democratização, livre de código e open source. Open source são pessoas, comunidades que se reúnem para desenvolver projetos inteiros. Então, daqui a pouco não, já aconteceu, já tem o YouTube descentralizado que paga para os criadores de conteúdo. E aqueles anúncios que o Facebook, que o YouTube fica com grande parte, vai tudo pros anunciantes e a plataforma em si não fica com nada, porque a comunidade optou por jogar para a própria comunidade todas aquelas frutificações. Já tem o Google descentralizado, já tem o navegador descentralizado que paga para você os anúncios, aqueles anúncios que aparecem lá. Eles te dão grana por isso, ou seja, se você recebe aquele dinheiro por estar vendo aquele anúncio e não a pessoa, não o dono daquele site, por exemplo. Tem o Facebook descentralizado, o Twitter descentralizado, o YouTube descentralizado, todos descentralizados que foram criados com base em uma comunidade open source, que uma série de pessoas se juntaram para desenvolver aquelas coisas. Então o mundo está mudando e está mudando muito. O assunto que eu trouxe ontem na palestra não é inovador. Não é. É isso que eu estou querendo trazer para as pessoas para que elas entendam. Eu nem entrei em Web3 e o Web3 é presente e ali eu estava falando sobre passado. Então existe um gap, uma diferenciação entre a capacidade de conglobação, a capacidade de entendimento que as pessoas estão tendo no presente atual versus o que está de fato acontecendo no nosso mundo. E se a gente não buscar diminuir ao máximo possível através da democratização de conhecimento e da geração de interesse sobre esses assuntos para aquelas pessoas, o que vai acontecer? O próprio princípio da Web3, que é democratização, não vai acontecer, porque 99% não sabe nem o que é uma carteira de blockchain, uma carteira da MetaMask ou uma da Trust Wallet, que são descentralizadas. Elas não sabem que uma Binance da vida, por exemplo, você não tem custódia das suas moedas. Quem tem custódia das suas moedas na Binance é a Binance. Ou seja, você está em mais uma plataforma centralizada que foi criada para se aproveitar da descentralização, não criticando a Binance, mas para se aproveitar da descentralização e da necessidade de criar uma ponte, uma bridge entre a Web 2 e a Web 3, assim como vários outros surgiram. O Nubank, por exemplo, fez a mesma coisa. Agora dá para comprar criptoativos dentro do Nubank, mas not your wallet, not your coins. Se aquela wallet não for nativamente sua, se aquele ativo proprietário digital não for seu, ou seja, você não tiver acesso a isso com aquelas palavras mágicas de recuperação, aquelas moedas não são suas. O Bitcoin, ele é uma filosofia, ele é um movimento que veio para mostrar que, cara, o poder não tá no governo, cara, o poder não tá nas grandes empresas, o poder tem que voltar para as pessoas, e as pessoas têm que decidir o que podem ou não podem fazer com seus próprios dinheiro, com seu próprio dinheiro. E uma série de variáveis dessa filosofia foi gerada, foi se criado, e hoje não tem nenhum livro que consegue
está atualizado em tempo real, ou seja, do tempo que o livro está sendo escrito até o tempo que ele vai ser publicado, já saiu de moda, já está desatualizado automaticamente. Então, esse conteúdo que eu tô falando para vocês, ele é tão novo, ele é tão revolucionário, que isso não tá nas faculdades, os professores não fazem nem ideia o que é criptoativo, os advogados não fazem nem ideia o que é criptoativos. Não sabem. As pessoas não sabem. Não sabem abrir uma carteira na MetaMask, que é a coisa mais básica, não sabe o que é NFT. Ficam fazendo piada dizendo que NFT, não, NFT é só imagem. Você é um burro. Aí tira um print e fala, agora eu tenho um NFT. Você é um burro. Eu acho que eu nunca fui tão grosseiro assim na vida como eu tô sendo agora, porque você é um burro. Na verdade, não é burro, não. Você é um ignorante, no sentido de não ter conhecimento mesmo, sabe? Eu acho que é mais bonitinho falar assim. Porque... NFT não é só imagem. NFT é uma comprovação, uma validação digital que é aquela coisa original que pode ser usada para qualquer coisa. Cartório não precisa existir, diploma não precisa... Você não precisa ir na faculdade para você validar o diploma, você recebe o NFT, você tem certeza que é teu. Dá para fazer milhares de coisas com NFT, ingressos para festas e a tokenização. Eu sou sócio de uma empresa chamada Trust, sou investidor de uma empresa chamada Trust, que fez a primeira SA tokenizada do Brasil. Ou seja, ela pegou uma empresa e normalmente para essa empresa ter ações, ela tem que ser listada em uma bolsa de valores. No caso, no Brasil, é a B3. Para você se listar na B3, você precisa passar por uma série de regulações de uma empresa centralizada, que é a B3, de uma organização centralizada, que é a B3. Tem uma série de regras. Para fazer o IPO, né? Fazer um IPO da vida, por exemplo. Eu posso fazer um IPO hoje, se eu quiser, através de uma bolsa descentralizada. Eu tokenizo a minha empresa, eu coloco essa empresa no mercado. Por exemplo, a Bolsa Nova Investimentos, que é a empresa do meu pai de investimentos. Para você investir num pool de investimentos lá, deve custar, tô chutando, deve custar uns 150 mil reais. Para você conseguir investir na empresa, para você investir em outras startups. Imagina o quão democrático seria se ao invés de a barreira limite para entrar nesse mercado for 150 mil reais, agora é R$1, R$2, R$3. Ou seja, qualquer pessoa pode investir naquele negócio, independentemente da capacidade financeira que ela tenha. Você não acha que isso vai trazer uma transformação social como um todo, uma democratização como um todo? Vai! E a internet veio para isso. E ela começou sendo isso. Diminuir barreiras, diminuir desvantagens, deixar o mundo mais democrático para todo mundo. Porque olha que maluco isso que eu vou falar. Antigamente, para você conseguir ser famoso, você precisava ter a chancela dos grandes meios de comunicação. Aí surgiu a internet e o YouTube, você consegue gerar teu próprio conteúdo, ser seu próprio criador de conteúdo e ser remunerado por isso. Não precisa mais daquele intermediário, quebrou o intermediário. Aí agora não precisa mais de banco. Você não precisa mais ligar para um banco para, não sei, cadê meu dinheiro, não sei o quê. Você sabe exatamente o que você fez com as suas moedas e a responsabilidade é sua. E as pessoas querem ter cada vez mais responsabilidade. Se você mandar a tua moeda pro endereço errado, não tem como você ligar pro banco e pedir aquele dinheiro de volta. Você perdeu, acabou. Então, os middlemen, os intermediários estão sendo cada vez mais cortados e a conexão direta entre o fornecedor e quem quer receber aquele produto está acontecendo na prática. Isso é só um pouco do princípio do que é essa Web3, que é muito mais do que simplesmente você fazer especulação financeira comprando e vendendo ativos. É muito mais do que isso. Que bom que isso está acontecendo, porque está abrindo porta para tudo isso. Mas as pessoas que compram criptoativos simplesmente achando, isso aqui é um investimento. Não é só investimento. Isso é uma filosofia. E para de pensar somente em dinheiro e começa a pensar no impacto que isso pode gerar para o planeta, porque é aí que você vai ganhar dinheiro de verdade, porra. Então faça-me um favor e busque entender sobre esses conteúdos, busque aprender sobre esses conteúdos, porque senão em pouquíssimo tempo você vai estar fora do jogo, e eu sinto muito te dizer isso. Mas hoje, se as pessoas já não entendem o que é NFT, olha isso, a escala de valor necessária, a escala de aprendizado, a escala de crescimento de consciência necessária para que você entenda o que é uma Web3, por exemplo. Primeiro você precisa entender o que é Bitcoin. O que é Bitcoin? As pessoas não sabem. Depois entender o que é criar valor, entender que valor se cria. Tem essa ideologia do vermelho aí, normalmente, que fala que não, valor não se cria, nesse tal aí, mais-valia, não sei o quê, esse troço tá tudo errado, mudou, se provou completamente desatualizado com a tendência que a gente tem hoje na atualidade. E aí você para pensar no seguinte, o valor se cria, por exemplo, tem uma história muito legal e é a última, tá? Eu juro que eu já tô acabando. E... Por exemplo, um cara comprou 100 itens no eBay, cada item custou $1. E ele contou uma história para cada item, ele vendeu esses mesmos itens por
Foram 100 itens a $1 cada um. Ele vendeu esses mesmos itens por $1.000. Fez storytelling ali. Criou o storytelling, ou seja, valor se cria. O teu trabalho tem a capacidade de criar valor. Por mais que aqui nessa terra todos os recursos já estejam aqui, os recursos materiais, mas o intangível não. O intangível é infinito. O intangível não contrai, só se expande. É tipo um amor. É tipo... Você entende? Tá tudo conectado, espiritualidade com todas essas paradas? Que o intangível ele só se expande, então valor se cria. Você vê uma obra de arte que sua avó te deu, você tem um valor sentimental apegado àquilo, e as NFTs, por exemplo, vieram para capturar esse valor intangível em alguma coisa tangível para conseguir comercializar e trocar esses valores intangíveis em algo, em um item tangível monetizar, digital. Né? E poder monetizar em relação a Não isso, só monetizar, pode ser trocar, pode ser dar, é literalmente capturar. Entendi. É tipo... Nada a ver com o que eu vou falar, mas... Que ideia genial, mas nada a ver, mas é genial. O gênio da lâmpada, o gênio em si, ele é intangível. A lâmpada é tangível. Quando você arrasta ali, o gênio é intangível. Você não toca nele. Se você passar assim, é tipo um espírito passa direto. Então, o NFT é a lâmpada. A lâmpada que captura o espírito intangível, sacou? Entendi. Eu acho que é o melhor exemplo para trazer para as pessoas. Uma forma de materialização, mas ainda continua intangível. O mais louco é isso, né? Exato. Você materializa, mas ainda você não consegue tocar. Exato, porque é digital. É digital. Mas é uma camada além. Entendi. As pessoas já achavam que o digital por conta própria era intangível, mas agora tem coisas que estão mais tangíveis dentro do digital. O NFT serve justamente para isso. É um bloco que não é questionável. Porque é validado. Blockchain. É blockchain, exato. Que é um bloco validado pela blockchain. Que não é 50 tons de cinza. Ou é preto ou vermelho. Ou tem ou não tem, entendeu? É tangível. É linear. Ele consegue capturar uma coisa não linear em uma coisa linear. Isso é muito doido. Você dá uma bugada porque você tenta imaginar e não consegue materializar isso na mente. Né? Por isso que é difícil para as pessoas de entenderem. Porque a gente não tem prévias de imagens mentais para a gente conseguir visualizar isso de fato. E é isso. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês tenham mais perguntas do que respostas. E eu acredito que eu consegui. Eu não sou super gênio, eu não sou super dotado, eu não sou super porra nenhuma. Eu sou só um cara muito esforçado que gosta de aprender, gosta de estudar e tá aqui em busca de chegar cada vez mais próximo do meu verdadeiro potencial. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer. Beijão, fiquem bem. Quer falar alguma coisa? Cara, eu tô aqui maravilhado, com vontade de sair correndo. Eu tô parecendo o Whindersson Nunes com o Popó. Assim, sabe? A gente tá muito grato, sabe? Em nome de todos aqui, pela sua disponibilidade, né? Pela sua simplicidade. Eu volto a reforçar isso, porque foi algo que marcou muito, né? A gente conversou ontem à noite, até 2 horas da manhã a gente tava aqui montando as coisas. E montando, e eu me Vocês fizeram um script? Não. Montando, né? E vivendo um futuro, ou seja, o hoje, né? A gente tava ontem, mas já vivendo hoje. O Web3, ela encurta caminhos. Eu fui conectado com vocês. Teoricamente eu tô distante, mas eu tô perto. Sensacional. Entendeu? Então, assim, né? Do fundo do meu coração, do nosso coração, né? A nossa gratidão mesmo. Que seja o primeiro de muitos. A gente ainda vai se encontrar, depois ainda vou conversar com você futuramente. As né? mentorias então, assim, aí na frente. A gente quer agradecer mesmo de coração, sabe? Por esse carinho, né? Por essa disponibilidade e por essa determinação, né? De querer ajudar os jovens, né? Os jovens realmente eles precisam... Referenciais, né? Isso, né? E é algo que você tem feito de uma forma muito natural e com potencial muito grande, né? Então, de fato, a gente... E para você que está nos acompanhando, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Comenta aqui, compartilha, marca, envia para aquele jovem que está com dúvida do que vai fazer daqui para frente. E eu queria te lembrar uma coisa que a gente fala lá na empresa. Quem não aprende sempre depende. Então, busca aprendizado, busca conhecimento, que é algo que ninguém vai tomar de você. Foi um prazer, Davi. Cara, valeu, cara. Tá, muito obrigado. Tranquilo. Foi um prazer. Obrigado e até a próxima. Agora eu tô indo pra Uricuri. Bora.